Oi, gente! Vixe, que é isso? Olha aí quem vem chegando a ele, tio Igor, para mais uma aulinha de redação, tá? E aí, hoje a aulinha de redação, né, vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque eu não sei se vocês lembram, mas há algumas semanas atrás eu falei que algumas determinadas aulas a gente vai estudar mais a fundo a redação, tá? É, e aí vai funcionar quase como um curso de redação, né? E aí hoje a gente vai para a segunda aulinha desse destrinchamento que é o nosso cursinho de redação, tá? É, e aí hoje a gente vai ver sobre os operadores argumentativos. A gente viu na primeira aula, só para relembrar, a gente viu sobre parágrafos, né? O que é um parágrafo, o espaço que se bota. A gente viu que parágrafo é uma ideia, basicamente, né? Então você faz as separações de ideias pelos parágrafos que você vai colocar, tá? E aí, hoje, a gente vai falar sobre os operadores argumentativos. E aí, o que são esses operadores argumentativos? A gente vai ver o que é, exemplos e tudo mais, tá bom? Lembrando que a aulinha de redação tende a ser um pouco menor, pois estamos, né, na semana só temos uma aulinha, 50 minutinhos dela, tá bom? E vai atividade para vocês hoje, normal, tudo pleno, tá? Eu estou muito triste que a gente não tá se vendo, mas é isso aí. Lembrando que para as aulas de português, estarei em determinado momento da semana, em uma das aulas da semana, eu estarei em live, tá? Disponível para fazer, tirar dúvidas e tudo mais. Então, você, meu jovem, que está com dúvida de alguma coisa do conteúdo de língua portuguesa ou até mesmo de redação, vai poder ir lá tirar sua dúvida. Ah, mas tio Igor, eu entendi tudo. O meu problema é, eu quero frescar com a sua cara. Eu quero chamar o senhor de baixinho. Pode ir lá também, que eu também quero lhe ver, tá? Para matar a saudade. É isso que a gente pode fazer, né? Enfim, vamos lá, ó. Operadores argumentativos. Gente, ó, aqui é só avisando que o Bob tá aqui também. Bob, manda um oi pro menino. Bob? Oi. Vixe, ele fingiu que... Foi mal. Ah, que ele tá com fone no ouvido. Vamos lá. Então, ó, gente... Menino, mas o que é isso aí mesmo, hein? Negócio de operador argumentativo? Mulher, é o seguinte, ó. Os operadores argumentativos são palavras ou expressões fundamentais para a coesão. Tio Igor, o que é coesão? Coesão, meu jovem, é quando o texto vem bonito, tá? Todos os elementos, todas as palavras, todos, né, as classes gramaticais ali estão funcionando corretamente em busca de um sentido correto, tá? Então, a coesão ela vai trabalhar com isso, com o uso das palavras, tá? O uso correto das palavras, uma conjunção, uma preposição, um substantivo, um verbo, tudo isso funcionando em harmonia, tá? Então, existem palavras que vão pedir preposição, outras que não. Então, vamos lá. Os operadores argumentativos são palavras ou expressões fundamentais para a coesão textual, ou seja, para a ligação entre as diversas orações, períodos e parágrafos que existem em um texto. Então, gente, basicamente para você entender, né, que os operadores argumentativos eles vão ligar os termos, tá? Elas vão ligar período, orações, né? E até parágrafos, tá bom? Porque aí se a gente, é melhor eu colocar aqui para vocês darem uma olhada, tá? Como exemplo, eu botei aqui: gosto de chiclete, mas sei que faz mal para os dentes. Eu vou mudar essa oração. Pera aí, ai meu Deus, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Pronto. Gosto, pera aí. Deixa eu botar aqui direitinho.
não gosto de da Ivaniele, mas mas tem, eu já tô digitando com um dedo, tá? Que é aceitar, não, mas não, é isso aí. Gosto da Ivaniele, mas tenho que aceitar, que aguentar, é, aguentar sua presença. Aguentar sua presença. Pronto. Gente, a tia tá aqui. Tia, manda um oi pros meninos. Oi, crianças. E aí, a tia mandando um oi pra vocês. Então, gente, ó. Aí vamos ver esse exemplo. Não gosto da Ivaniele, mas tenho que aguentar sua presença. Qual é a primeira informação que a gente tem aqui? Que eu não gosto da Ivaniele, tá? Então, é a primeira informação que a gente tem. E aí, qual é a segunda informação que a gente vai ter? Tenho que aguentar sua presença. Que termo vai estar ligando isso aí, né? Para a gente ter o sentido. A gente tem aqui a palavra mais, tá? Então, tá atuando aqui como operadores argumentativos. É um operador argumentativo, tá? Pois ele faz essa ligação, né? Faz uma ligação entre essas duas ideias, tá? Esses dois termos aqui. Então, gente, basicamente para você entender o operador argumentativo, né? A gente tem ideia 1, a gente tem ideia 2, tá? E o operador argumentativo é isso aqui, tá? Ele vai fazer a ligação entre esse aqui, que é que é a primeira ideia, e aqui, que é a segunda ideia, tá? E isso é um operador argumentativo, ele vai fazer essas ligações, tá? Com o Antonin e o Bertin. Antonin e Bertin vão ser ligados pelo operador argumentativo, tá? Qual é o operador argumentativo presente aqui? A gente vai ter o mas, tá? O mas ele vai estar ligando essas ideias. Aí você diz assim, mas tio Igor, como é que funciona para um parágrafo? Ó, é a mesma ideia. Se você está trabalhando com ideia, né? Com a ideia, você tem que usar um bom conectivo, né? Para conectivo, um operador argumentativo, né? Para você conseguir fazer essa ligação de ideias, de ideia, manter o sentido, tá? Porque dependendo do uso inadequado do operador argumentativo, você pode modificar o sentido que você quer, tá? Mas isso a gente vai ver mais direitinho lá para o final. Ó, a função dos operadores argumentativos é estabelecer uma ligação entre as orações, períodos ou até mesmo parágrafos de um texto. Então a gente vai ter, como eu falei, a gente vai ter ligação entre termos, parágrafos e períodos, tá? Essas orações, períodos ou parágrafos. Eles são fundamentais para a unidade textual. Haja vista que é por meio de tais operadores que as partes do texto se relacionam. Então a gente vai ter aí isso aí que você já entendeu, né? Os operadores argumentativos, eles ligam, né? Ou uma oração, ou um período, ou até mesmo parágrafos, tá bom? E aí a gente vai para os tipos de operadores argumentativos. Existem centenas de operadores argumentativos e a língua em seu uso cria tantos outros nos diversos processos comunicativos. Entretanto, existem alguns desses operadores que valem a pena
ter sempre em mente. Então, a gente vai olhar aqui alguns tipos de operadores argumentativos, tá? O primeiro que a gente vai ver aqui... Ai, meu Deus, cadê o negócio? Ah, tá bem aqui. Olha, deixa eu botar aqui meu marcador. Não, apontador a luz, pronto. O primeiro que a gente vai ver são os operadores de oposição, que são aqueles que interligam ideias que se contrapõem. Então, quando eu estou falando de oposição, eu vou ter duas ideias, tá? Mais uma vai contra a outra. Por exemplo, eu sou uma ideia e a Ivaniele é outra ideia. Eu sou totalmente contra ela. Se tem um operador entre eu e Ivaniele, ele faz a ligação, tá bom? Ó, são eles, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, se não, embora, conquanto, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, malgrado, não obstante, e não obstante, que fantástica essa palavra, em que pese, etc, tá? Então, ó, eu gosto de sorvete, mas estou gripado. Então, significa o quê? Eu gosto de sorvete, correto? Correto. Então, e aí eu tenho a ideia de que a criança gosta de sorvete, mas eu estou gripado. Ou seja, ele vai poder tomar esse sorvete? Não, ele não vai poder tomar esse sorvete. Então, essa ideia, né? Aliás, essa ideia anula a primeira. Então, se eu pegar e falar, o aluno queria viajar nas férias, mas, entretanto, no entanto, ele ficou de recuperação. Então, entenda que o aluno queria viajar, porém, ele não pode ir, pois ficou de recuperação, tá bom? Então, a ideia de recuperação anula, vai contra a ideia do aluno querer viajar. Estar gripado anula a ideia do gostar de sorvete no momento, né? Ele não pode tomar. A gente vai ter os operadores de adição, que são aqueles que aglutinam, né, trechos com sentidos complementares que não se contrapõem. Então, na verdade, a adição é a ideia, né? Para eu traduzir para você, de operador de adição é justamente isso. Ele vai adicionando ideias, tá? Vamos aí ter o exemplo, né? Aqui a gente tem todos eles. Você dá uma olhadinha aí, você copiia no seu caderno e aí a gente vai ter, ó, eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. Então, qual é a ideia que a gente tem? Que ele vai ficar. E além de não só ficar, né? Além disso, ele também, ou seja, eu adiciono mais ainda a ideia de que ele vai dormir aqui, tá? Então, ele vai ficar e ainda vai dormir aqui. Cara chato, meu irmão. A gente tem os operadores de conclusão, que são aqueles que encerram, dão conclusão, né? Algo que foi dito anteriormente. Então vamos lá, ó. Ele dá aquela conclusão, ele explica, né, praticamente. Mas não, ele conclui. Então, ó, gente, okay. Eu não tenho dinheiro, logo não irei sair hoje. Então eu chego à conclusão que, qual é a ideia inicial que eu tenho? Que eu não tenho dinheiro. Logo, né, qual é a conclusão que eu vou ter? Que eu não vou sair hoje, tá? Eu poderia usar muito bem o por isso também, né? Sei lá, deixa eu ver. Cortei o dedo, por isso não vou jogar bola hoje. Então, qual foi a primeira situação? Eu cortei o dedo. E isso conclui que eu não vou jogar bola hoje, tá? Ó, os operadores de explicação são os operadores que representam uma explicação sobre o que foi citado. Então, eles estão explicando, tá? A diferença aqui é que conclusão e explicação, né? A conclusão, ela chega a um resultado e a explicação, ela apenas explica. Ó, aí vocês vão ter todos aqui, são eles, pois, porquê, que, por quanto, etc. Eu não posso comer lasanha, pois tenho alergia a queijo. Então,
Quando você coloca o pois aqui, você tem a ideia que é o seguinte, ó. Por que eu não posso comer lasanha? Porque eu tenho alergia a queijo. Entendeu? Eu poderia modificar aqui, ó. Tá? Poderia colocar o porquê. Pois já é usado, né? Então todos eles têm ideia de explicação. Não vou à escola hoje porque estamos em quarentena. Então, por qual motivo eu não vou para a escola hoje? Porque a gente está de quarentena. A gente tem os operadores de conformidade, que são aqueles que fazem referência a algo ou alguém. São eles, conforme, como. Então, segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou a construção. Então, esse é bem fácil da gente achar, né? Que se ele tiver mostrando alguém que está falando, né? A fala de alguém é operador de conformidade, tá bom? Então é bem simples ele aí. Conforme Bob, tocar violão não é tão simples quanto parece. Vamos lá. A gente também tem os operadores de condição, aqueles que sugerem uma condição para realizar algo. Fica assim, ai meu Deus, eu vou, mas só se, entendeu? Isso é condição. Então, se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Então, vamos lá. A gente vai ter aí, ó, o se, tá? O se, ele vai dar a ideia de condição. Então, eu vou se amanhã fizer sol, certo? Desde que amanhã faça sol. Então, tudo isso aí dá a ideia de condição, tá? A gente vai ter os operadores de finalidade, que são aqueles que denotam a razão pelo qual algo acontece. Então, eles falam a razão pelo que está acontecendo, certo? Então, o motivo. Então, eu bebo água a fim de que não fique hidratado. Ô amigo, atenção, atenção, beba água, beba água. Sim, parou, para a aula, vai beber água, aí volta, tá? Porque pedra nos rins faz mal. Eu bebo água a fim de que não fique desidratado. Por que que eu bebo água? Para não ficar desidratado, tá? O objetivo é não ficar desidratado. Aí a gente tem os operadores de comparação, onde a gente vai comparar os termos, tá? Operadores constroem uma comparação entre duas sentenças. Um passeio no parque é mais agradável que sair para as festas. Qual a ideia que a gente tem? A gente tem que ir para um parque é divertido e é mais divertido que ir para uma festa. Então, os operadores são os mais que você vai ter aí o tão quanto, tão como, tão quanto, tão como, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira, etc. Tá bom? Aí. A gente vai ter também os operadores de consequência. São aqueles que denotam uma relação de consequência em relação a determinado exemplo, tá? Então aí a gente vai estar trabalhando com o quê? Você sabe que a consequência é algo que aconteceu em decorrência de algo que você já fez. É quase um resultado, tá? O grito o grito foi tão alto que acordou toda a vizinhança. A gente vai estar usando aí o tão que, tá? E aí, ó, o grito foi alto, não foi? Você entendeu isso? Qual foi o resultado desse grito alto? Que ele acordou toda a vizinhança. Você vai ter aí todos os exemplos, tá? Você dá uma pausazinha no vídeo e que falando nisso eu já estou comentando, estou falando demais. Operadores de alternância são aqueles que apresentam uma relação de alternância entre dois polos. Então eu vou poder alternar, sabe? Ou, ora, já. Eu falei ou. Ora quero dormir, ora quero comer. Então eu tenho aí as duas ideias, comer e quero dormir. Eu conheço uma aluna que ela só olha para mim para dizer que está com fome. Alô, Bárbara, tudo bem? Então, ora quero dormir, ora quero comer, tá? E aí a gente tem a ideia de alternar, né? Que em alguns momentos que a pessoa quer dormir, outros momentos a pessoa quer comer. Ainda bem que não é o mesmo, né? Já imaginou se ela quisesse comer enquanto dorme ou dormir enquanto come? Seria estranho.
Ó, operadores de proporção, simultaneidade, são aqueles que sugerem uma relação de proporcionalidade entre os elementos interligados. Então, o que ele está querendo dizer aí? Gente, que mantém a mesma medida, gente. Que ele iguala, entendeu? Então, à medida que estudo, me torno mais inteligente. Então, quanto mais estuda, mais fica inteligente, tá bom? A gente vai ter os exemplos à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, etc, tá? E aí, ó, para compreender bem o que são os operadores argumentativos, é interessante observar como essas ferramentas linguísticas são observadas na prática. A gente vai ter aí, ó, a expressão mais na frase Maria quer sair, mas vai chover, é considerado um operador argumentativo de oposição, não é? Porque ela quer sair, porém vai acontecer uma coisa que vai impedir dela sair, que é é, que é a chuva, né? Mas se a gente trocar, gente, esse operador pelo pois, tá? A gente vai mudar o sentido, tá bom? Então, Maria vai chover, a Maria vai sair, Maria quer sair, pois vai chover. Então significa o quê? Aí, ó, perceba que a gente já mudou. No primeiro, Maria quer sair, mas vai chover. Ela está querendo sair, mas ela não pode, pois vai chover, tá? Já que Maria quer sair, pois vai chover, ela está num canto e ela vai sair, entendeu? Ela quer sair de lá porque vai ter chuva, entendeu? No primeiro exemplo, a gente tem o quê? A gente tem ela querendo sair, mas não podendo. No segundo exemplo, a gente tem Maria querendo sair, pois a chuva está chegando, tá? Então, é isso, gente. Foi bem simples. Qualquer dúvida, vocês falam comigo. Aí dá uma conferida na agenda, faz atividade. É isso aí, vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.